A paz, irmãos e irmãs, mais um dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje eu trouxe um convidado, A paz. ele que vai pregar a palavra. Amém. Não, gente, fora brincadeirinha, nós estamos aqui louvando ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais um dia de vida. Aleluia. Com saúde, graças a Deus, já tomamos nosso cafezinho da manhã e temos que louvar o Senhor, entregar e consagrar o nosso dia na presença dEle, entregando tudo na presença de Deus, as nossas famílias, nossos amigos, o nosso Brasil, o nosso mundo, pedindo que a mão poderosa dEle esteja sobre cada um. Ele é lindo, maravilhoso e a gente só tem que louvar e agradecer. Amém? Amém. Pode... Irmãos, aí... O maná hoje é o Elcio que trouxe. Hoje eu vou trabalhar mais tarde, né? E sempre eu deixo a Célia sozinha e vou meus afazeres aí, que às vezes eu tenho muito lugar para ir. E hoje eu vou mais tarde. Aí ela falou: Elcio, vamos fazer a live junto. E a gente faz oração de manhã. Hoje eu tive um sonho imenso. Imenso que eu falo é porque ficou repetindo várias vezes a mesma coisa, a noite toda. E é onde que eu sonhei que eu estava pregando uma palavra que era Lucas, eu não sei nem a qual palavra que é, eu sei que era Lucas. E de repente, esse celular aqui... Ele não obedece. E de repente, Deus falou: você não vai pregar a palavra, você só vai ler igualzinho está escrito, depois eles vão pegar. Era aquelas lata mesmo de 20 litros, sabe, igual lata de tinta. Várias latas e lavar todo o ambiente que a gente estava, lavar. E eu não consegui entender o significado desse sonho. Mas eu acho que é coisa de purificação, limpeza, sabe? Na minha maneira de pensar. Mas amém. Não tem nada a ver com a minha palavra que eu vou pregar hoje, né? Senhor, em nome de Jesus, nós viemos Pai aqui amado, nesse nós momento, estamos na tua presença, Pai. pedindo a tua direção, que o seu Espírito Santo venha nos guiar, venha nos direcionar, fale através de nós, que essa palavra possa cair nos corações das pessoas de várias formas e essa semente seja plantada em terreno fértil, em terreno bom, em nome do Senhor Jesus. Né? Amém. Em nome de Jesus, amém. E eu quero falar hoje um pouquinho, irmãos, de um Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. É uma passagem bem conhecida, né? Que é aquele endemoniado de Gadareno. Está escrito assim, ó, bem assim. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Que coisa, hein? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu de longe Jesus, correu e adorou-o. Olha, adorou-o. E clamando com grande voz disse: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora da província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe o permitiu. E saíram aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vieram
E viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém. Irmãos, é uma coisa, né? É por isso que eu falo muito isso. Jesus... Amado? Não, eu tinha engasgado. Fica coçando. Jesus, ele deixou uma multidão e pediu para atravessar o mar, porque ele sabia que do outro lado tinha uma pessoa possessa precisando dele. Como a gente leu aqui, 2.000 demônios entrando numa pessoa só. Olha o quanto que nós somos valorosos. Um Satanás investe 2.000 entidades, 2.000 demônios dele, porque não é o Satanás que está aqui. Na realidade, Satanás ele não incorpora em ninguém. Satanás mesmo, o Lúcifer, ele não incorpora em ninguém. Se alguém, às vezes outro dia eu estava vendo um cara, como que é seu nome? Ele falou Lúcifer, mentira, não é. Nenhuma pessoa aguentaria uma incorporação de um demônio dessa natureza. Morreríamos. Então, são demônios menores, né? Anjos caídos que ele manda, cada um na sua área, na sua coisa, fazendo o seu estrago. E o quanto que Satanás investe numa única alma, olha só. E Jesus, para salvar uma única pessoa, por isso que eu falo, tem gente que só prega se tiver uma multidão. Prega para um, sabe? Prega para uma pessoa só. Jesus fazia isso. Ele largou Deixou um povo, todo um povo para ir lá. porque fala que ele estava pregando a grande multidão. Olha só, e o interessante é que depois a gente estava lendo aqui, quando Jesus pôs o pé nesse lugar, esse demônio já veio correndo, prostrou-se e adorou Jesus. Olha o conhecimento, como que ele é inteligente, ele sabe das coisas. Uma pessoa que fala assim, com tanta possessão demoníaca, ele era extremamente forte, a ponto de quebrar correntes e cadeias, que eram presos, os pés, as mãos, para ele ficar quieto, e ele fazia em migalhas, né? De tão forte que era. E era conhecido por todo mundo, porque todo mundo sabia e temia isso, né? Jesus expulsou aquele demônio, permitiu que eles entrassem nos porcos. É por isso que tem aquele ditado, espírito de porco. Por isso. Veio daí, dessa passagem aqui. Ô Elcio, deixa eu te falar só uma coisinha. Sabe o que eu acho bonito assim, ó? E levantando grande temporal. Quando Jesus falou que ia para outro lado, levantou um grande temporal. Sem dúvida. Olha como que o inimigo, ele é astuto. Satanás já tentou impedir o barco de chegar àquele lugar. Verdade. Né? Um grande temporal que entrava água por todos os lados. Né? Eu falo assim, muitas vezes quando você quer levar a palavra, quando você quer pregar o evangelho, quando você quer servir a Jesus, vai vir retaliação. Vai vir retaliações, vai vir tempos difíceis na tua vida, mas a gente não pode desistir, porque quem está no nosso barco é Jesus. Comandante. Quem é o comandante da nossa vida, do nosso barco, é Jesus. Essa palavra tem que ser, não pode a gente ver o contexto, né? Ele largou grandes multidões, entrou num barco e foi para outra banda. E quando ele ia para outra banda, uma grande tempestade aconteceu. Tentando impedir que ele chegasse nesse gadareno. Gente, meu cabelo hoje está muito engraçado. Né? Tentando impedir que ele chegasse nesse gadareno. Irmãos, mas Jesus estava no barco. Olha só. E aí, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, e eles entraram, e esses porcos pularam do precipício. Oi Maria, paz Maria. Deus e eles pularam no precipício e suicidaram, morreram afogados. Olha que coisa. É claro que houve um grande rebuliço nessa hora, né? Você imagina, não é né? Nós, quando cai um animal na gente, eu lembro quando eu era criança, que eu morava em roça, caiu uma vaca no brejo, atolava, a gente teve aquele alvoroço para tirar, nossa, se morresse então, foram quase 2.000. Você imagina quase 2.000 porcos pulando no precipício, suicidando, né? Bom, vamos mais além.
E os apacentadores. E eles foram com Jesus, eles foram ter com Jesus e viram o endemoniado, aquele que tivera a legião, A paz, assentado, Maria. vestido em perfeito juízo, e temeram. Sabe, irmão, eles estavam acostumados com aquele homem se cortando com pedra no meio dos túmulos, pelado, que eles amarravam com corrente, o cara arrebentava as correntes, nada o detinha. De repente, aquela pessoa tranquila, serena, os demônios tinham saído, eles ficaram apavorados, assim, nossa, o que aconteceu? E os que tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e eles começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Por quê? Olha só. Gente, Jesus permitiu que os demônios desse homem entrassem nos porcos, os porcos morreram. Aí houve um prejuízo financeiro ali, né? Aí eles foram falar para Jesus, não, vai embora daqui, olha o que você fez aí. E tem muita gente que olha dá como que o ser mais humano valor, funciona. o ser humano dá mais valor no dinheiro do que no ser humano, no bem-estar do ser humano, né, bem? Eu penso assim, ó, Jesus salvou uma vida ali, libertou uma vida dos demônios. E as pessoas ali, em vez de ser gratas, estavam pensando no que elas perderam de material ali, que eram os porcos, né? Eu imagino, eu Mas vejo dessa foi exatamente. Forma, né? Agora, olha só. E eles pediram para Jesus ir embora. A população dali daquela província. E quando Jesus entrou no barco, esse endemoniado veio e foi pedir para Jesus para ir com ele. Senhor, permita que eu vou, né? Também, e Jesus não permitiu. E aí falou assim, olha o que Jesus falou para ele, ó, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Oh, glória a Deus. Olha só, esse homem era um endemoniado, uma pessoa, imagina uma pessoa humilde, que foi possessa, não sei quantos anos que ele ficou ali, muito tempo ele ficou ali no meio daqueles túmulos, naquele lugar, fazendo toda essa bagunça. Bom dia, Célia Martins, Deus abençoe. E Jesus não falou, não, você vai falar o que aconteceu com você em Decápolis. Ele foi em Decápolis. O que é Decápolis? Um conjunto de 10 cidades ali da região. Eu vou te falar o nome delas. Eu escrevi aqui no rodapé da minha Bíblia. Citópolis, Pela, Dion, Serasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Damasco, Ipos. Eu acho que já deu 10. Rafana, Canata e Ipos. 10 cidades. Ele pregou Jesus nessas 10 cidades, irmãos. E ele não precisava pregar a palavra como nós temos aqui hoje, uma Bíblia. Ele só pregou com a vida dele. Pregou, né? Com a própria vida dele o que tinha acontecido. Né? Deus te abençoe, Célia. Você, sua família. Que coisa. Uma pessoa que não andou com Jesus, não foi discipulada por Jesus como os 12, nem teve mais de 12, às vezes teve ocasião que tinha 700 pessoas andando com Jesus, mas ele não foi discipulado, ele simplesmente pregou. Eu tinha 2.000 demônios e hoje eu estou livre por causa de Jesus. E ele pregou Jesus. Ele não pregou nem a palavra, ele pregou Jesus. Com a vida dele. Com a vida dele. Às vezes nós temos que fazer isso, irmão. Pregar Jesus com a nossa vida. Eu era um cachaceiro, vagabundo, maconheiro, ou ladrão. Eu conheço irmãos, irmão, em São Paulo. Faz muito tempo que eu não vejo. Que era ladrão, assaltante Simone, mesmo, de mão armado. Simone. E ele falava, gente, eu era ladrão, eu era assaltante, eu não pensava duas vezes para meter o cano numa pessoa e tomar tudo dela, drogado. Verdade. E tinha HIV, e ele foi curado, e hoje ele prega a palavra de Deus. E foi curado de AIDS,
Na época, irmão, AIDS não tinha cura naquele tempo. Morria. Isso aí já fazem, quer ver, mais de quase 30 anos, porque já faz 23 que eu moro em Patrocínio Paulista. Faz 30, sim. Então já faz aproximadamente uns 30 anos. E ele está vivo. Irmãos, pregando com a vida dele, pregando com a vida dele. E esse homem foi pregar com a vida dele. Então, essas lições que a gente aprende num simples trechinho aqui da palavra de Deus. Primeira coisa que a Célia falou, quando Jesus foi lá, vamos atravessar do outro lado, tem uma pessoa que está precisando. No íntimo Jesus sabia, porque ele sabe tudo, que ele era Deus. E ele teve compaixão daquele Já homem. veio Satanás fazendo tudo um alvoroço, mandando uma tempestade no mar para impedir. É o que ele faz comigo e com você. Quando ele sabe que você vai ser Você liberto. pôr no seu coração, vou fazer uma visita para uma irmã, para uma vizinha, para um parente, para algum amigo que está precisando. O bichinho já vem, capiroto, maldito, entrar na tua vida, fazendo todo tipo de estrago para você não ir. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Ele tenta impedir. Tenta impedir. Então você tem que renunciar toda a obra. Eu e a Célia, a gente tem um hábito de manhã. Renunciar a a gente obra. acorda cedo, se ajoelha ali na nossa cama e a gente ora, entrega o nosso dia, consagra. E pede proteção do alto, não para nós, para os nossos sobrinhos, para as crianças, para o filho, para o nosso trabalho. E a gente pede... Para a obra que a gente faz, né? Para a nossa igreja. Ontem nós somos numa casa de recuperação. Irmãos, como tem jovens na casa de recuperação. Ontem eu fiquei assustada, sabe? De verdade. Ainda bem que eles estão dispostos. Eles estão lá, mas eu fiquei assustada o tanto de jovens que tinha lá. E o quanto que é difícil uma pessoa recuperar depois que ele mergulha nessa vida. Enche uma igreja de jovens. Eu falei, gente, tem mais jovem lá do que no núcleo que a gente participa. Irmão, o quanto que é difícil depois que uma pessoa mergulha nessa vida. Não sei, eu não pergunto para eles que droga que eles usam. Mas ali tem crack, tem cocaína, tem maconha, tem álcool. E tem jovens e tem senhores assim da minha idade. Tão desesperado, 60 né? anos. Tem um que estava tão desesperado, que ele falou, não vou conseguir. Ele dá a mão assim, fala assim para você, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Sabe assim, quer que você tira aquilo lá dele, né? E eu falo, mas Jesus tira. Eu falei, Jesus veio aqui porque ele ama, e como ele foi em Gadara, ele veio aqui para curar vocês. Eu creio nisso. Então a gente leva a palavra, a gente ora por eles, né? E a gente continua orando. Quando a gente chega na nossa casa, a gente continua entregando eles na presença do Senhor. Muito difícil, né? Porque a gente sabe que é vê a tristeza que eles estão passando, a dificuldade. Talvez a família pense assim, eles não têm força de vontade. Irmãos, não é. Não é força de vontade. Eles têm força de vontade, eles pedem, eles vêm com a mão para a gente orar por eles. A gente vê que eles ficam sentados, ouvindo a palavra, dando glória a Deus, assim com uma sede de receber a cura de Deus ali. A gente vê isso. Mas Satanás, ele fica ao derredor. E a brecha abriu, ele entra. A brecha, abriu uma brechinha, Satanás está lá. Eu falei para eles isso. Eu falei assim, gente, a gente tem que se guardar. Se abrir na palavra. A gente tem que pedir para que o Senhor coloque os anjos ao redor, ao nosso redor, para que nos guarde, para que Satanás que está ao redor não chegue até nós, né? E na nossa família é assim, na nossa vida é assim, nós temos que ter a proteção do Pai Eterno, né? Sabe, na nossa irmãos, vida. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que a gente aprendeu. Antigamente a gente ficava pedindo para anjos. Não pode. Nós não damos ordens a anjos. Preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma coisa, para a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Nós não damos ordem para anjo. Então não adianta você falar, Santo Anjo do Senhor, não. meu zeloso guardador. Eu orava isso quando era criança. Presta atenção. Mas se você pedir para Deus te enviar um anjo, para Deus, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, envia um anjo para guardar minha família, meu neto, meu sobrinho, meu filho, meu primo, minha irmã, minha mãe. Envia um anjo. Só ele dá ordem. Eu te rogo, aí ele manda. Ele manda. E outra coisa. Numa guerra, sabe quantos que o Senhor enviou um anjo só para uma guerra? Quantos que matou ela? 185 mil. Irmãos, um anjo matou
185 mil Numa no exército, noite. numa noite. Eles estavam desesperados. Depois, qualquer dia, a Célia vai... Falar essa palavra. Aí eu quero te falar uma coisa. E outra coisa. Às vezes, eu já fui orar para uma pessoa, o demônio vem e se manifesta. Eu fui pago para destruir a vida dela. Primeira coisa, eu não tenho que mandar demônio nenhum e nem ficar entrevistando ele. O Senhor Deus te repreenda. Aí você vai ver. Roseli, oi, Roseli, a paz. A paz. Então, irmãos, essas coisas que a gente vai aprendendo. O Senhor Deus te repreenda em nome de Jesus. Não é eu, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não repreendo nada, eu não sou nada. Eu não sou nada, a gente não é nada. O Senhor te Então, repreende. a gente tem que ir aprendendo ao longo da vida, a gente vai aprendendo essas coisas. Pedir para o Senhor enviar seus e aí, anjos. não que nós não temos força de nada. Mas nós Senhor somos um canal. Irmãos, deixa eu falar só rapidinho, dar um testemunho. Ontem eu cheguei lá na casa de recuperação para orar para eles, e o irmão, né, o pastor Osimar falou assim, que eu ia colocar a palavra. E eu falei assim, eu não estava, assim, ele não tinha me falado antes que era para me colocar a palavra. Mas eu falei, Senhor, eu sou como uma botija de azeite. Eu tenho certeza que a hora que eu começar a derramar, o Senhor vai fazer um milagre. Aleluia. Então, a gente tem que se sentir assim, como se fosse uma botijinha de azeite. Aprendi isso com a Camila Barros. Camila? É, né? Camila Barros. Camila Barros. Aprendi isso com a Camila Barros. Foi muito importante para mim e eu acho que vai ser importante para você. Nós, por nós mesmos, nós não podemos nada, não fazemos nada. Mas quando nós estamos em Deus, na presença dEle, nós temos que ser como uma botija de azeite, né? O Senhor nos usa. Quando a gente começa a derramar aquele azeite, o Senhor começa a fazer um milagre, né? Ele fala através de nós, Ele usa a boca, as nossas mãos para tocar. É Ele que faz a obra. Nós não somos nada. Sem Ele, não faríamos nada. Nada. Tudo é por Ele e para Ele. E para a glória dele. Irmãos, a gente tem que começar. Eu acabei de mandar uma mensagem para uma amiga. Eu sei que ela está passando por um momento difícil. Aí eu escrevi só assim para ela, irmã, nós estamos orando por você. Um cordão de 3 dobras não se dobra com facilidade. Então, para a pessoa ter um pouquinho mais de ânimo, sabe? Um pouquinho mais de força. Eu estava vendo um depoimento de um soldado da Polícia Militar. O cara foi esfaqueado numa briga. E ele estava, o soldado falou, ele já estava entregando a vida, já estava quase morrendo. Eu peguei e fiz uma compressão no lugar da facada, assim, coloquei um pano, apertei enquanto não chegava esse SAMU. E viu que ele estava morrendo. E vi que ele estava morrendo e falou, eu vou orar para você. Aí houve como se fala, um despertar. O cara, como assim? Não, vamos orar. Por mim? E ele orou, falou, Senhor, eu vi a oração, achei uma coisa linda. Senhor, eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu não conheço essa pessoa, mas eu venho te rogar pela vida dele, nesse momento. Ismael, que o Senhor pai, possa entrar com providência nessa vida. Um soldado da Polícia Militar, ele foi condecorado por essa atitude. E eu venho rogar pela vida dele, Pai, não deixe que ele morra, não deixe que ele... Porque a própria palavra fala que quando uma pessoa morre nessa circunstância, ele está tão apavorado que ele não tem tempo de pedir perdão. de pedir perdão e nada, e ele morre e ele vai para o inferno. Homicídio. Ainda mais que tinha sido numa briga, né? Então não tem tempo. Então, e ele não morreu, ele recebeu uma nova força. Amém? Irmão, essa live não pode ser muito demorada, que é a live da Célia. Hoje eu estou aqui de meu convidado. Convidado, amém? Daqui a pouco eu vou trabalhar, mas hoje eu só vou depois das 10. Fala então, paz para Ismael, para Simone. Agora eu vou falar uma coisa, ficar em casa cedo é uma coisa boa. Fala paz para os irmãos. Ismael, Simone, quem mais está aqui? Simone Cristina. A Maria. A pastora Anice. Pastora Anice. Que Deus abençoe o seu dia. Nós viemos te pedir. Vamos fazer oração, Célia? Vamos fazer oração. Senhor, de oração, em nome de Jesus, Pai, nós temos um caderno, Pai, com tantos nomes, meu Deus, tantas crianças doentes, Pai, principalmente com câncer. Eu não sei se é porque a gente não via e se era ou se está aumentando o número, sabe? Mas eu fico preocupado
E Gente, especial para a irmã da Solange, a Lindaura. Ela foi picada por uma aranha e é sério, se você ver a necrose que irmão, fez ali... que coisa feia. Uma necrose nas costas, Muito mais ou grande. menos uns 20 centímetros. Sabe, por causa de uma picada de uma aranha armadeira. E aquilo lá está muito Uma coisa infeccionado, horrível. mas nós queremos que o Senhor está lavando, Em nome de curando, Jesus. libertando a Lindaura toda essa sujeira, Deixa eu falar essa os nomes que eu vou fazer enfermidade. na oração, Celinha, que se eu conseguir ler essa letra. É eu minha consigo. letra. Não, mas eu consigo. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós viemos colocar todos os irmãos que estão na live. O Jackson é o menininho dos Estados Unidos Jackson, com Kailuca. Kailuca também é dos Estados Crailuca, Unidos. essas crianças que têm uma síndrome, é um uma vírus vírus, parecido não com o sabemos vírus que da herpes, É. eu não lembro o nome. Recém-nascidos. Para Lindaura, para Marinete, para Edna, irmã Edna, para Sueli, A Edna com dengue. Leonardo do Carmo, Ana Maria, né? Para irmã Jovita, para Lourdes, Eric, Benjamin, Lorena, uma criança de 5 anos Todos também que eles está são com câncer, crianças. João O Eric, Paulo, Pietro, Isabela, também Bebê, com câncer. E teve um menininho que estava na UTI foi picado por escorpião. É o filho do irmão Raul, em nome de Picado pelo Jesus. escorpião. Nós tava queremos na UTI. colocar todas as pessoas e outros que estão aqui no nome. Nós temos pessoas lá de Araxá que nós estamos orando, colocando nosso caderno A de Eva oração. Maria Vaz. Que o Senhor Nilda possa dos colocar Santos. com A Célia Martins, seu nome está aqui no meu Providência. caderninho de oração, ó. A Célia Martins entrou aí. A misericórdia. Roseli, que Deus abençoe, viu? Rafael, Ismael. Felipe e meu neto. Amém. Vamos colocar assim. A Fé já vai escrever. Senhor, em nome de Jesus, todos os nomes que nós falamos e os que nós não falamos, mas o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada pessoa. Nós temos pessoas doentes com câncer, nós temos pessoas picadas por animais peçonhentos, nós temos pessoas, Senhor Jesus, com depressão, nós temos pessoas com câncer, com problemas de estômago, que o Senhor, com dengue, Pai, como a irmã Edna, que o Senhor possa entrar com providência, restaurando a saúde deles, trazendo cura. O netinho da Adriana Gobo, o João Paulo, de 5 aninhos, que está com colocando câncer. a tua mão poderosa sobre a vida deles, Pai, agindo com providência. A Jeane, do irmão, que é a irmã que mora no Paraná? Jeane, em nome de A que Jesus. estava em Itajaí. Em nome de Jesus, Pai. Entregando Coloca ela. seu poder, sua cura, sua misericórdia, em nome de Jesus. Coloca sua mão Pai, todos poderosa, eles, Pai, e na nós tua cremos presença, pela fé. O Senhor visita cada um, cada irmão. E nós sabemos e nós temos a certeza, Pai, cientificamente comprovado, que quando nós fazemos uma oração, a pessoa ela é restaurada. Sim, Pai, nós cremos E nós teu cremos poder, no Pai. seu poder, nós cremos No na sua Giovanni, providência. sobrinho da Eva, né, Eva? A Eva também sempre está conosco aqui na oração, entregando o Giovanni na presença de Deus. Ele está com tumores, fez cirurgia, nós cremos que ele já foi curado em nome de Jesus, né? O João Paulo está com um problema sério no fígado, ele é aqui de Patrocínio Paulista. Nós entregamos ele também na presença. Deus, Pai Todo-Poderoso. Quero colocar os irmãos de uma igreja lá de São Sebastião do Paraíso. Que o Senhor Ali possa, da Maria. Da Maria. Maria, em nome de Jesus. Espírito Santo, fortalece. Espírito Santo, age no meio desses irmãos. Amém. Trazendo reavivamento, trazendo força, vitalidade para essa igreja. Igreja de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. Jesus. Amém, amém. Irmãos, e a gente tem que ficar orando e constantemente. Eu costumo falar. Roseli, pôs o nome dos seus netos aqui, tá bom? Pra gente orar todos os dias. Amém. Eu costumo falar uma coisa, irmãos. Rafael e Felipe. Nós, não adianta só conhecer a palavra, tem que viver a palavra e ter intimidade com Deus, viver na presença de Deus. Toda hora tá clamando e louvando e agradecendo em todos os momentos. Por quê? Porque senão é muito fácil só lembrar de vez em quando ou no momento. Às vezes eu vejo irmão, eu falo coisa lá na casa dele e eu falo. Eu sou muito observador. Eu falo, a coisa lá deve estar preta, apareceu na igreja. Por quê? Só o dia que o diabo entra com o couro atrás que eles vêm. Sabe? Aí, a hora que melhora, some. E a palavra de Deus fala, aquele que tem intimidade que vive a com o Senhor. sombra. Irmão, olha Salmo. Deixa eu ver se esse... Não, ó, aquele que vive à sombra do Onipotente. O que é a sombra?
Você só vive debaixo da sombra se você estiver perto, né? Longe não vive na sombra. Aquele que habita. Amém. Salmo 1. Antes tenho prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Sabe, irmão, todos os momentos, lembra de Deus. Todos os momentos. Isso não é fanatismo, não. Não. Igual muitos falam. Fala que a gente... Pois se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro. Dará frutos na estação própria, cujas folhas nem cairão. E tudo que você fizer... Meu esposo. José Henrique, quebrantamento de coração. Vamos orar sim. E o pai está com câncer. Amém. Simone, vamos Qual escrever. que é o nome do seu pai, Simone? Carlos Roberto Pereira. Em nome de Jesus, Pai, visita o Carlos Roberto, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, visita com providência. Como que é o marido dela? E o marido dela é José Henrique. Em nome de Jesus. Coloca essas pessoas, Pai, diante de Ti, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, para o Senhor, todas as coisas são possíveis, como o seu anjo fala. Ele escreveu ou não? Tá, meu pai é Carlos Roberto Pereira. Carlos Roberto Pereira com câncer. É Pereira. E quebrantamento, irmãos, e creia, e no momento certo, a pessoa vai ver, ele tem que ver. Sabe quantos anos? Eu era duro de coração, irmão. Sabe quantos anos eu tive que orar? Eu achava que 35 anos. Eu falava que esse negócio de Bíblia é tudo bobagem, sabe? Esse negócio de igreja. Olha aqui as palavras, vou falar para você. Esse negócio de igreja é tudo doença. Ele achava que problema era psicológico que vocês têm, ficar colocando as coisas para Deus. Odiava. Deus já deve estar farto das orações de vocês, porque como se ele fosse... como que se o amor tivesse medida e o poder dele fosse limitado. Só para um entendeu? Pedido. E Deus tocou aqui, irmão, tá pregando a palavra, coisa. Vive na presença do Senhor, graças a Deus. Nós levantamos de manhã, dobramos nossos joelhos, estamos na presença do Senhor. Quando que eu poderia imaginar que um dia o Elcio ia dobrar o joelho todos os dias e quem me chama para orar todos os dias é ele. Eu estou fazendo café, ele vai lá, Célia, vamos orar? Então, isso daí é bênção de Deus. Não tem que ter... Foi muita oração, irmão. Não tem que ter hora, muita não oração. tem que ter hora certa, não tem que não tem que ter momento certo. Você está viajando, põe uma música de louvor, oh Deus, graças eu te dou por aquelas nuvens, porque eu viajo muito e eu contemplo a natureza que Deus deu para nós. Árvores, passarinhos, animais, eu acho tudo maravilhoso. Se você começar a ver as coisas com olhos diferentes, como se fosse presente que Deus deu para cada um de nós, e muitos não vê assim, né? E eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Ô, irmãos, eu fico assim porque eu não enxergo de longe. Amém? Irmãos, então vamos dar a bênção apostólica? Vamos. Hoje foi bênção demais, apostólica também está em 2 Coríntios. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ô Simone, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus há de aquebrantar, minha irmã. Confia em Deus. Quando Lucas dizia... Lucas, não, olha aqui. Eu tava, que ele está pensando em Lucas. Pensando no Evangelho de Lucas. Quando o anjo visitou Maria, que está lá em Lucas também, capítulo 2. Ele falou assim para Maria, porque para Deus nada é impossível. Ou todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Não é alguma, não é uma doencinha, não é uma coisa, né? É todas as coisas. Vamos confiar, amém? Entregar. Irmãos, um bom dia, Deus abençoado, fique na paz do Senhor Jesus. E que nem o Elcio fala, chuva de bênção. A minha live e a da Célia, que é assim, à noite, 2 vezes por semana, segunda e sexta, e dia 18 de semana horas. Eu trago e a palavra. E a Célia de manhãzinha, hoje que eu estou aqui de intruso, de convidado. Não, está te convidado. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém, fique com Deus.